Olá, pessoal! Bem, hoje eu vou falar para vocês sobre a origem do universo, mais especificamente sobre a teoria do Big Bang, né? Vocês sabem que existem outras teorias, mas hoje a gente vai focar na questão do Big Bang. Bem, de acordo com essa teoria, gente, o universo ele teve origem a partir de uma grande explosão, né? Essa explosão é conhecida como Big Bang. E, nesse momento, tudo que existia no universo estava concentrado em um único ponto. Então, pensem, né? Tudo que existia em um único ponto, né? Que era uma singularidade infinitesimalmente pequena. É um ponto que os cientistas descrevem como menor, por exemplo, do que a ponta de um alfinete. E aí, em um dado momento, esse único ponto que concentrava tudo que existia acabou explodindo há aproximadamente 13,8 bilhões de anos atrás. Bem, como tudo estava concentrado em um único ponto, a gente pode então já imaginar que temperatura e densidade nesse ponto eram bastante elevados. Por isso, acabou acontecendo essa explosão. Estima-se que a temperatura ela era aproximadamente 1 milhão de vezes mais quente que o núcleo do Sol. Então, como vocês podem ver aqui nessa figura à direita, a gente tem aí o chamado átomo primordial, né, que concentra esse momento zero, com tudo concentrado em um único ponto, e aí algum momento depois, após a explosão. Existe um cientista chamado Lawrence Krauss que ele fala que o Big Bang, ele nada mais foi do que a gente pode, né, tentar imaginar como uma grande mola que armazena toda a energia, né, enquanto ela não está esticada, e depois, se ela se esticasse, toda a energia dela seria dissipada de uma vez só. Então, foi mais ou menos isso que aconteceu no instante inicial do Big Bang. Bem, como eu falei para vocês, a temperatura era muito elevada, o resultado dessa explosão foi uma elevada radiação, né? Onde a gente tem elevada temperatura até hoje, a gente tem aí como resultado a radiação. E essa radiação, ela paira no universo, né, até hoje. Imaginem só, uma temperatura que era elevadíssima, então, consequentemente, a radiação também foi muito elevada, e passado 13,8 bilhões de anos, ainda existem resquícios dessa radiação, que é a chamada radiação cósmica de fundo no universo. Essa imagem que vocês estão vendo é do satélite COBE, e é como se fosse aí, né, uma foto da radiação cósmica de fundo. Vocês estão vendo pontos na imagem de diferentes cores, né? Mas, de um modo geral, apesar de que essas cores elas indicam uma mudança na radiação, mas é uma mudança muito pequena, porque as medidas do satélite são bastante exatas. Então, a gente tem aí, de modo geral, a gente pode considerar, né, um universo isotrópico, ou seja, com características similares em qualquer ponto que a gente vai medir essas características. Então, esses pontos coloridos, apesar de serem coloridos, mostrando mudanças na radiação, né, os pontos vermelhos significam uma radiação maior, ainda que seja maior, a diferença é muito pequena, tá? Entre os diferentes locais do universo. A radiação cósmica de fundo, gente, ela paira, né, como eu falei para vocês, no universo até os dias atuais, e a gente não tem a capacidade de enxergar, porque a gente não consegue enxergar em micro-ondas, mas ela ocupa aí todos os lugares do universo, inclusive aqueles televisores mais antigos, né, quando você ia mudar de um canal para o outro, que fica um chiado, quando não está sintonizado, parte desse chiado aí é por conta dessas ondas que existem no universo, que nada mais é do que a radiação cósmica de fundo, resquício da grande explosão, né, por conta da elevada temperatura no passado do planeta. Bem, logo após essa grande explosão, houve um período chamado período Planckiano, que, como vocês podem ver aí, né, é menos de um segundo, é 0,0001 segundo. Nesse período, gente, que é o
período necessário para a luz atravessar o comprimento de Planck, não se sabia nada, né? Até hoje não se sabe nada de como que era o universo, que foi assim aquele milionésimo de segundo logo após a explosão. Então, as forçantes físicas que nós conhecemos, que dominam o universo hoje, provavelmente ainda não atuavam naquele momento, mas esse período, na verdade, ele é uma incógnita. Passado o período planckiano, houve aí a separação das forças, né, que nós conhecemos hoje, então, força da gravidade, eletromagnética, a força nuclear forte e fraca. E passado aí esse período, o que acontece? Passada aquela grande explosão, né, dissipação da energia, a radiação enviada, o universo é o que acontece normalmente depois de uma explosão, o universo ele vai se resfriando, né? Logo após a explosão ainda é muito quente, mas passado algum tempo, a tendência é que o universo vá se resfriando e expandindo. Existe uma teoria de expansão do universo, que é a teoria de Edwin Hubble, que é de 1929, que diz que existe um aumento gradual da distância entre os aglomerados galácticos que não estão suficientemente ligados pela gravidade. O que isso quer dizer? Que os objetos, né, que estão na nossa galáxia, que não estão suficientemente ligados pela gravidade, eles estão gradualmente aumentando a distância entre eles. E essa velocidade aí de distanciamento é essa que vocês estão vendo na tela, de mais ou menos 1,6, né, milhões de quilômetros por hora. Deixa eu tentar explicar um pouco isso para vocês. Imaginem só que tudo estava concentrado, como eu falei, em um único ponto, mas, passado essa explosão, o material o que existia concentrado em um único ponto, começou a se separar, né? Começou aí a haver um aumento gradual entre o que estava antigamente concentrado num único ponto. Então, é por isso que o universo está se expandindo. Por quê? Tudo que eu tinha concentrado em um único ponto, agora começou a se afastar no passado. Então, esse afastamento dos aglomerados galácticos faz com que o universo, como vocês podem ver aqui nessa figura aqui embaixo, faz com que o universo acabe em expansão. Partindo dessa teoria, então, a gente pode pensar que no futuro o universo ele tende a ser maior, enquanto que no passado o universo ele provavelmente, né, era menor. Como eu já falei para vocês, tudo estava concentrado em um único ponto. Uma maneira fácil de vocês entenderem isso é, se nós pegarmos um balão, fizermos um balão sem ar, né, um balão desses de festa sem ar, fizermos ali 2 pontinhos no balão juntos, e a partir do momento que a gente começa a inflar esse balão, esses pontos eles vão se afastar. Então, eles estão se afastando gradualmente. Não é que eu tenho um ponto com um movimento independente se afastando, né, do seu referencial. Não. À medida que o balão começa a ser inflado, os pontos começam a se afastar gradualmente. E é mais ou menos isso que acontece no caso no universo, né? Isso que a teoria de expansão do universo nos explica. Bem, o que a lei de Hubble-Humason diz é que a velocidade de afastamento desses aglomerados galácticos é proporcional à sua distância. Então, quanto maior a velocidade de afastamento, mais distante este ponto vai estar. Então, pensem bem, se tudo estava em um único ponto, né, no início, naquele instante inicial, tudo estava em um único ponto. Se um desses aglomerados galácticos se afasta numa velocidade maior, isso é de se esperar que ele se encontre, então, mais distante. Velocidade maior, maior vai ser a distância que ele se encontra atualmente. E é isso que nos diz a lei de Hubble-Humason, né? Que aqueles corpos galácticos que têm uma velocidade de afastamento maior se encontram aí mais distantes, né? Existe uma proporcionalidade entre a velocidade de afastamento e a distância desse corpo galáctico. Bem, ainda que já se tenha muitas explicações, né, do que aconteceu após a explosão, existe ainda um período que é a chamada fase inflacionária, que não se conhece exatamente o que aconteceu, né, como que o universo se comportou.
A fase inflacionária, ela é aquele período no qual a velocidade de afastamento das galáxias foi mais rápida que a velocidade da luz. Então, eu mostrei lá para vocês, né, uma velocidade de afastamento das galáxias estimada. Porém, como nós já sabemos que o universo tem aproximadamente 13,8 bilhões de anos, se nós considerarmos essa velocidade média de afastamento que se conhece para esses 13,8 bilhões de anos, o universo ele não estaria do tamanho que ele está, né, do tamanho atual. Por isso, supõe-se que existiu um período chamado fase inflacionária, que a velocidade de afastamento foi muito maior do que essa média que se estima atualmente, tá? Isso é um período ainda meio obscuro, né? Que não se conhece como que o universo se comportou. Durante a expansão do universo, gente, a temperatura e a densidade do universo foi diminuindo, né? Imaginem só, se nós temos tudo concentrado em um único ponto, é normal que a temperatura seja maior naquele ponto e, consequentemente, a densidade também. Porém, à medida que os corpos foram se afastando, né, daquele ponto inicial, a temperatura foi diminuindo, a densidade também, e aí isso gerou, né, condições para que começasse a formação da matéria. Então, foram formados primeiros prótons, nêutrons, elétrons e átomos de elementos mais leves, né, através de um processo chamado nucleogênese. Que elementos mais leves foram esses? O hidrogênio, né, primeiro, foi assim, o primeiro elemento formado no início. O universo era riquíssimo em praticamente só hidrogênio. Esse hidrogênio foi se unindo por fusão nuclear e dando origem aí a outros elementos, como, por exemplo, o hélio. Então, deem uma olhadinha aqui, né? A gente tem no início só átomos de hidrogênio. A gente pode olhar aqui à direita, então. Um átomo de hidrogênio, outro átomo de hidrogênio, que forma um hidrogênio mais pesado. Esse hidrogênio mais pesado acaba se juntando com o hidrogênio leve e dá origem ao hélio. Então, é assim que a gente tem a formação de novos elementos, através da fusão nuclear, né, de elementos pré-existentes. Aqui vocês estão vendo esse exemplo de cima, né? São as chamadas cadeias PP, e depois eu vou ter aí outras cadeias, que nada mais é do que, por exemplo, o hélio se juntando com o hélio, dando origem a um hélio mais pesado, que vai gerar um novo elemento, que vai dar origem aos elementos da tabela periódica que a gente conhece. Então, assim, por regrinha, a gente tem primeiro a formação do hidrogênio, que se une, dá origem ao hélio, que se une, vai dar origem ao berílio, ao lítio, e assim sucessivamente, tá? Isso acontece, gente, devido à fusão nuclear desses átomos pré-existentes. Bem, passado 1 milhão de anos, a temperatura do planeta continuou diminuindo, né? Então, estava em torno de 3.000 graus Kelvin, e aí os átomos começaram a ficar mais estáveis. Então, à medida que o tempo foi passando, foi havendo aí um resfriamento generalizado. Essa matéria que havia sido formada através da nucleogênese começou a ficar confinada nas chamadas nuvens de gás, poeira e plasma, que a gente conhece como nebulosas, né? Aqui para vocês tem alguns exemplos: nebulosa Carina, cabeça de cavalo, nebulosa de Órion, que é bastante famosa, vocês devem conhecer, olho de gato, e dentre outras aí que já são bastante conhecidas, né? Então, isso nada mais é do que nuvens de gás, poeira e plasma. Bem, essas nuvens, gente, que concentravam aquele material pré-existente formados lá na nucleogênese, alguns pontos dessas nuvens começaram aí a ser influenciados pela força gravitacional. Então, pontos onde existia concentração da matéria, né, daqueles átomos que já haviam sido formados, a força gravitacional começou ali, a força da gravidade começou ali a atrair mais matéria. Então, alguns pontos houve o adensamento da matéria. Quando essa matéria se tornou ali, né, adensada, quando em um único ponto dessa nebulosa ocorreu esse adensamento, ou seja, muita matéria em um único ponto, esse ponto começou a entrar no chamado colapso gravitacional. Isso foi gerando turbulência, autocontração e divisão dessa nebulosa. Então, preste atenção que no início eu parti de uma única nuvem, né, que era a nebulosa. Alguns pontos dessa nebulosa que concentravam a matéria
começaram a ser influenciados pela força gravitacional, né? Então, por força da gravidade, a matéria começou ali a se juntar em um único ponto, gerou um adensamento da matéria nesse ponto. Esse ponto começou a apresentar um colapso gravitacional, que foi gerando turbulência, autocontração e divisão dessa nebulosa. Como vocês podem ver aqui nessa figura à esquerda, a partir de um determinado momento, começou a haver um movimento rotacional. Então, esse movimento rotacional concentrou os elementos que já haviam sido formados lá na nucleogênese no centro, né, do que a gente vai chamar futuramente de estrela. Nesse momento aqui, quando começa o movimento rotacional, ainda é chamado de protoestrela. Então, o material formado ele vai ficar aqui no centro dessa protoestrela. E aqui, por ser a região mais aquecida, rica em material, é onde vai ocorrer a fusão nuclear, justamente nessa região central. Lembrem-se que eu falei para vocês, né, que o universo, o átomo mais comum era o de hidrogênio. Então, esse hidrogênio aqui no centro, né, esse centro aqui cheio de hidrogênio, começou aí a passar pela fusão nuclear. Esse hidrogênio vai dar origem ao hélio. Quando o hidrogênio dá origem ao hélio, a gente tem aí o nascimento de uma estrela, né? Com a formação de uma estrela propriamente dita. Antes disso, quando a gente só tem esse formato aqui, que é um formato discoide, a gente ainda chama de protoestrela, tá? E a estrela propriamente dita é a partir do momento que esse centro que concentra os átomos aqui começa a passar pela fusão nuclear e o hidrogênio dá origem ao hélio. Bem, a partir do momento, né, que nós temos uma estrela, acontece que o calor que é transferido, o calor ali daquele centro, ele vai começar a ser transferido para as camadas externas. O hidrogênio ali está formando bastante hélio, então essa estrela ela fica com um núcleo cheio de hélio, né? Esse núcleo ele acaba se expandindo pela grande quantidade de hélio, e nessa fase a estrela ela é chamada de gigante vermelha, que é a fase atual do nosso Sol. Bem, como esses movimentos eles são contínuos, né? Então o hélio, esse núcleo cheio de hélio ali, ele continua passando por fusão nuclear e esse hélio vai dar origem ao carbono. E essas reações, gente, dependendo do tamanho da estrela, elas vão ser sucessivas, né? Então eu tenho fusão nuclear de um elemento, dando origem a outros elementos. Prestem atenção que primeiro são formados elementos leves, então o hidrogênio. Eu tenho fusão nuclear de um elemento leve, que vai dar origem a elementos mais pesados. Então, o hidrogênio dando origem ao hélio dando origem ao carbono, e assim sucessivamente. Chega um momento em que o hélio ele acaba, né? Esse núcleo cheio de hélio, esse hélio sofre fusão nuclear, então esse hélio acaba e a estrela ela entra numa fase chamada de supergigante vermelha. Essa figura aqui eu coloquei para vocês visualizarem um pouco do que eu estou falando para vocês, né? Então, eu tenho aqui o centro, nesse caso aqui tem um exemplo do ferro, porque provavelmente é o exemplo de uma estrela grande. Mas eu tenho aqui no centro os elementos mais pesados, né? Eu estava explicando para vocês que nesse caso seria o hélio, e aqui ao redor, nas chamadas camadas concêntricas, eu tenho os elementos mais leves. Então, se essa estrela estivesse na sua fase inicial, o que eu teria aqui no centro? O hidrogênio, que é o elemento mais leve. Esse hidrogênio vai sofrer fusão nuclear, e aí eu vou ter o hélio, esse hélio vai sofrer fusão nuclear e vamos ter o carbono, tá? Isso aqui seria a organização, né? Como que os elementos vão se organizando na estrela. De modo geral, no centro, que é a região mais aquecida, existem os elementos mais pesados, né? E nas camadas concêntricas, aí, os elementos mais leves. Bem, no caso de uma estrela do tamanho do Sol, a partir do momento que ela produz o carbono, que é o resultado da fusão nuclear do hélio,
o carbono, ele não consegue mais, né, produzir fusão nuclear para gerar um novo elemento. Aqui é importante vocês entenderem que para formar esses elementos cada vez mais pesados, né, hélio, carbono, oxigênio, o gasto de energia ele vai só aumentando. Entretanto, a produção de energia, por exemplo, do hidrogênio para o hélio, do hélio para o carbono, vai diminuindo. Então, é um processo inversamente proporcional. Para produzir os elementos pesados, é necessário cada vez mais energia, porém, esse processo de produção de energia, a energia vai diminuindo, né, à medida que esses elementos vão sendo queimados. Então, quando o carbono é produzido em uma estrela média, como é o caso do nosso Sol, a energia que existe ali não é mais capaz de produzir a fusão nuclear do carbono. E aí, quando a fusão nuclear desse material produzido, quando a queima desse material produzido cessar, né, o nosso Sol ele vai mudar aí de aparência. Ele vai virar uma chamada estrela anã branca e em seguida uma anã marrom, né, que é quando cessa a energia, não existe mais fusão nuclear ali naquele centro. No caso de estrelas maiores, por exemplo, né, uma estrela que é muito maior do que o Sol, essa energia essa fusão nuclear ela vai continuar ocorrendo. Então, a gente vai ter o hidrogênio formando hélio, hélio formando o carbono formando oxigênio, neon, magnésio, né? E daí outros elementos. Até formar o ferro, que é um elemento aí de número atômico 26. Então, a maioria desses elementos que vocês estão, se a gente considerar aqui os elementos da tabela periódica, né, os de número atômico até 26, tá bem aqui, ó, o ferro, eles são produzidos ali por fusão nuclear no centro das estrelas. Bem, quando a estrela ela chega a produzir o ferro, não tem como, né, a energia que existe, ainda que ela seja uma estrela grande, a energia que existe ali não é mais capaz de produzir fusão nuclear para que esse ferro seja queimado. Então, o núcleo da estrela, ele fica cheio de ferro, mas não acontece a fusão nuclear. Esse núcleo, ele acaba passando por um processo de implosão. Nesse processo de implosão, é gerada uma energia, né? Não é uma explosão, é uma implosão. É gerada energia. Essa energia, ela acaba sendo transferida para as outras camadas da estrela, que estão repletas de elementos mais leves. E lembrem-se, elementos mais leves, eles precisam de menos energia para ser queimado. Então, aquelas camadas concêntricas que estão cheias de elementos leves ali, essa energia gerada no centro é transferida para essas camadas concêntricas, e essas camadas concêntricas aí acabam passando por fusão nuclear. Nesse momento, acontece a estrela entra na chamada fase de supernova e acontece a chamada nucleossíntese estelar, né? A energia gerada nessa implosão, transferida para essas camadas externas, acaba propiciando a formação de elementos com um número atômico maior do que 26, que é o que acontece normalmente por fusão nuclear em estrelas grandes. Então, nesse momento, elementos com número atômico entre 26 e 92, que é o urânio, eles são produzidos, né? É um processo que é dito que ele fertiliza o universo com esses elementos químicos. Bem, a partir daí, gente, esses elementos eles são produzidos, né? E aí eles acabam aí enriquecendo o nosso sistema. Bem, eu espero que vocês tenham entendido esse processo. Eu vou encerrar a aula por aqui. Se vocês tiverem dúvidas, vocês podem me contactar.